Tristeza, melancolia, desânimo são sinais que exigem atenção e cuidados para que esses estados de espírito não avancem além da normalidade, colocando em risco o sucesso de nossa vida. A nossa atual encarnação é uma oportunidade abençoada na Terra, uma chance de avançarmos na conquista de virtudes, bem-estar e paz. Não permita que esses sentimentos se instalem na sua mente e nas suas emoções. Fixe as boas lembranças, as conquistas e as amizades sinceras que nos sustentam em todas as situações difíceis. A depressão atualmente é reconhecida como um problema prioritário de saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão já afeta 50 milhões de pessoas no mundo todo e já é considerada a primeira causa de incapacidade para o trabalho entre os problemas de saúde. Ela se caracteriza por um forte desinteresse pela vida, medos múltiplos e tristeza profunda. Também dores pelo corpo, problemas gastrointestinais, entre outros. A depressão tem cura? Como identificar os sintomas? Ela surge em qualquer idade? A síndrome do pânico é um tipo de depressão? Que explicações e orientações a doutrina espírita pode nos oferecer? Para conversar conosco sobre este tema, encontra-se aqui o Dr. Milton Menezes. Ele é bacharel em psicologia, pesquisador do espiritismo e diretor do Instituto Vita Contínua. Dr. Milton, bem-vindo ao nosso programa. Prazer tê-lo aqui novamente. Da mesma forma. Como nós podemos identificar a depressão em nós? Como você falou na abertura do programa, normalmente a depressão fica caracterizada por essa tristeza profunda, um desinteresse e uma baixa energia, uma falta de vitalidade para a vida. Mas em alguns casos, nós também podemos identificar sintomas de depressão relacionados a uma irritabilidade, problemas no sono, então pessoas que ficam também com uma vontade excessiva de dormir, uma dificuldade das atividades normais, uma lentificação das suas atividades, ou então insônia. Então, normalmente nós podemos identificar por esse conjunto de sintomas. Muitas vezes, a pessoa que está em depressão, ela tem dificuldade de reconhecer em si. Por isso que normalmente é mais fácil que as pessoas que convivem com o deprimido comecem a reconhecer algum tipo de deterioração no comportamento, no humor daquela pessoa, já que a depressão é um transtorno do humor, ou seja, a forma como a pessoa se relaciona com os acontecimentos da vida. E ela é uma doença? É uma doença, né? Hoje, dentro da psiquiatria, da medicina, nós reconhecemos e identificamos uma série de problemas neuroquímicos, principalmente dos neurotransmissores, que são causadores ou de alguma forma interfere no processo da depressão, no processo do comportamento, da atividade do ser humano. Então ela é considerada hoje, pela Organização Mundial de Saúde, um grave problema de saúde. Atinge hoje mais de 4% da população mundial. Então, é interessante porque, além dos sintomas físicos, nós temos sintomas emocionais. Pode-se ter tão somente sintomas emocionais? Pode. É comum também nós encontrarmos quadros de depressão, e aí essa é a complexidade da área de saúde mental. Nós podemos ter, então, uma série de sintomas que, associados, podem caracterizar a depressão. E isso, às vezes, dificulta um diagnóstico preciso, porque muitas vezes nós temos algumas características da depressão, mas não outras. Então, podemos ter, por exemplo, uma irritabilidade, um problema de digestão, um problema de sono, mas não tem aquela tristeza tão profunda, aquela apatia que normalmente as pessoas associam à depressão. E a gente fica imaginando que esse quadro não é um quadro depressivo, mas ele pode estar representando uma baixa da qualidade, uma redução da atividade da pessoa, que tem comprometimentos não só no corpo físico, na saúde física, mas principalmente nas atividades dessa pessoa no dia a dia, no trabalho, nas atividades sociais, no trato de si mesmo, no cuidado com a família, enfim. Ela começa então a ter comportamentos que sinalizam para um quadro depressivo, sem necessariamente ter um sintoma físico que pudesse ser mais evidente ou indicativo da doença. Agora, é interessante que muitas pessoas confundem tristeza com depressão. A tristeza é algo natural, não é? A tristeza é algo natural, é algo fundamental como uma reação aos acontecimentos da vida. Então, a tristeza ela se caracteriza por uma reação nossa quando nós temos algum tipo de vivência de perda. Quando nós perdemos o convívio de alguém, quando nós perdemos algo que nós gostávamos muito, ou a perda de uma expectativa que não se realizou.
Então, a sensação desse tipo de perda, ela é acompanhada de uma natural tristeza, que é algo que está associado ao convívio, a como nós lidamos com aquela ausência, com aquele tipo de falta. Então, ela é considerada natural. O problema é o tempo que nós recuperamos esse tipo de tristeza. Então, uma tristeza considerada normal, mesmo quando, por exemplo, perdemos um ente querido, é aquela onde a gente, então, elabora o luto e a perda daquela pessoa, a aceitação desse fato da vida, e aí retomamos a um nível de atividade normal na vida, atividade física, do bem-estar ou da motivação para a vida. Quando esse tipo de quadro de tristeza ele entra num nível de profundidade e permanece por mais tempo, é que nós podemos ter então o desenvolvimento de um quadro mais grave dentro dos quadros de transtorno do humor, podendo então gerar um quadro depressivo. Então, há uma diferença clara entre uma tristeza, que seria normal, que todos nós passamos, todos nós em algum momento da nossa vida passamos por um quadro depressivo, um momento onde estamos abatidos, sem ânimo, sem vontade de trabalhar, melancólicos, saudade de alguma coisa. Mas se a gente permanece por longo tempo ou de uma forma muito profunda nessa tristeza, nós podemos estar diante de um quadro um pouco mais complexo do que só uma tristeza normal do nosso dia a dia. Agora, existe essa depressão que é um quadro longo de tristeza, mas também existe aquela depressão bipolar que alterna quadros de tristeza com quadros assim de extrema euforia. Poderia assim dizer. Como identificar? Exatamente por essa característica dos quadros, né? Muitas vezes as pessoas conhecem pouco isso, né? O bipolar, o transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor também e que tem essa característica entre um momento de profunda depressão e oscilando para momentos de euforia, de mania, como a gente chama. Mas muitas vezes a pessoa não tem o quadro maníaco tão forte e aí fica muito difícil para o leigo poder identificar isso. Quando nós observamos que há uma perda de qualidade de vida ou algum transtorno forte no comportamento, o melhor é procurar um profissional especializado que possa perceber e diagnosticar com mais precisão qual é o tipo de problema que essa pessoa está enfrentando. Na depressão, por exemplo, tem um quadro que é muito comum e poucas pessoas conhecem, que é o da distimia. É uma depressão que é leve, não é tão profunda, não entra naquele quadro profundo de tristeza, mas a pessoa permanece por longo tempo naquele tipo de baixa de atividade. Então, são aquelas pessoas que ficam sempre muito mal-humoradas, não têm vontade de viver, elas reclamam de tudo, elas têm um mau humor constante. Ó dia, ó céus, a característica é o rádio ha-ha. É só aquelas pessoas que lamentam tudo, têm uma postura crítica. Então, elas têm um transtorno de humor, que não chega ao quadro da depressão, mas é um quadro de humor e que permanece durante muito tempo, trazendo muitos problemas. Mas, normalmente, se acha assim, a pessoa é assim mesmo, é chato, né? Mas isso pode ser um transtorno tratável, inclusive, de humor. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Em Alagoas, uma das instituições amparadas é o Lar de São Domingos. O Lar de São Domingos acolhe famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros e mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E você ainda ajuda na manutenção das obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Na promoção de hoje, você se associa agora e, além dos brindes do mês, o CD Parnaso e a revista Cultura Espírita, você vai receber inteiramente grátis o DVD Mediunidade, uma janela para a imortalidade. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem. A doutrina espírita vê a depressão. Nós temos, quando o entendimento da doutrina espírita pela lógica da reencarnação, nós muitas vezes vamos perceber que o quadro depressivo ele está associado a um desdobramento de uma sequência de vidas, onde, dependendo do tipo de causa, nós podemos ter na vida atual o desenvolvimento de um quadro depressivo. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com terapia de vida passada, isso fica muito claro. Porque buscando as origens e as causas de um quadro depressivo, nós vamos encontrar em vidas passadas muitas situações que vêm se repetindo ao longo de várias encarnações e que resultam muitas vezes no quadro depressivo. Uma das coisas que eu gosto sempre de chamar muita atenção em relação à questão da doutrina espírita é que há uma impressão equivocada de que todo quadro depressivo esteja associado a uma influência espiritual externa, a um quadro obsessivo. Alguns chegam a afirmar que atrás de toda a depressão, a causa geradora é um processo obsessivo. E isso não é verdade.
Isso não é verdade. O que a gente tem observado na nossa prática de 20 anos clínica é que é claro que a partir do momento que a pessoa entra no quadro depressivo, favorece a influência e a ligação e a sintonia com as entidades obsessivas, os afetos do passado, que procuram e acabam agravando aquele quadro. Mas o quadro depressivo e a influência tem a ver com o desenvolvimento do indivíduo ao longo das suas existências. Então, muitas vezes nós vamos ver esse quadro depressivo associado a essa repetição de padrões, de expectativas, de frustração, de uma repetição, por exemplo, de uma sensação de que a vida não tem sentido. Então, pessoas que, por exemplo, vêm trazendo na bagagem espiritual um certo desinteresse pela vida, uma falta de perspectiva da vida, elas então acabam trazendo para a encarnação atual esse tipo de forma de olhar para a vida, para os acontecimentos, para a família, para o trabalho, e com isso elas entram então numa baixa de atividade, gerando então um problema somático, quer dizer, o problema físico ele vem em decorrência desse problema espiritual. Né, da questão do espírito que traz para o corpo atual aquele tipo de desequilíbrio. Agora, Milton, criança pode ter um quadro depressivo? Pode, nós temos observado ao longo desses anos de experiência que tem crescido muito a identificação e o diagnóstico de depressão em cada vez em crianças mais novas. Então, é muito comum a gente identificar crianças com 8, 10 anos que já apresentam sintomas muito característicos de depressão, ao ponto de começar a ter estudos específicos de como usar, de como tratar esse tipo de problema em crianças, quer dizer, como usar de técnicas, de recursos terapêuticos que possam auxiliar essas crianças porque são espíritos, né? São crianças, mas são espíritos que estão reencarnando. Então, se já trazem também essa bagagem, desde cedo já começam a eclodir, então, as frustrações, as insatisfações, a revolta, que normalmente estão caracterizados nos quadros depressivos. Alguns comportamentos agressivos do jovem na adolescência podem ter por base um processo de depressão? Pode. Porque muitas vezes essa reação à depressão, e a depressão muitas vezes ela está associada a um nível de insatisfação profunda da pessoa em relação à não realização do que ela quer, do que ela deseja, a vida não funciona da forma como ela quer, as coisas não são exatamente como ela desejava, fazem com que ela entre nesse tipo de desmotivação. É como se fosse assim, já que a vida não é do jeito que eu quero, então não vai ser de jeito nenhum. Mas a reação a isso, muitas vezes, e principalmente na adolescência, onde há essa oscilação natural de humor, ela vem associada a uma reação agressiva, como se então fosse punir ou agredir a vida, o familiar, como forma de manifestação dessa insatisfação. Então, aquela agressividade, ela pode ser um componente da agressividade, mas que tem como fundo essa insatisfação causada por um quadro depressivo. É possível e bem comum também. E os resultados são bons na terapia? A terapia de vida passada, usando a terapia regressiva, a regressão, ela tem um efeito muito positivo nesses casos, porque a gente acaba levando e favorecendo a pessoa a poder identificar que tipo de padrões são esses que ela está repetindo e que vem resultando naquele quadro desajustado, naquele tipo de sofrimento. Então, aquele sofrimento acaba sendo um convite ao espírito reencarnado a ele se defrontar com o que ele precisa mudar. E aí nada melhor do que a gente observar no passado aquilo que a gente vem repetindo até hoje sem que a gente percebesse. Então, como você vai explicar para um jovem ou para um adulto que de repente ele precisa sair daquele quadro depressivo? Tem pessoas que falam assim, não, vai caminhar na praia, vai tomar germe de trigo com aveia, que são medidas interessantes, mas como se ele não consegue buscar a energia da vontade, ele não consegue ver algo que vale a pena na vida, porque de alguma forma ele queria que a vida se ajustasse àquilo que ele quer. Então, enquanto ele não percebe que por trás disso existe uma personalidade, às vezes, prepotente, às vezes exigente, às vezes muito orgulhosa, porque queria que a vida se curvasse ao capricho da sua vida, e ele consegue perceber que isso é repetição de personagens autoritários, prepotentes do passado, ele não consegue mudar, porque fica parecendo que a vida está sendo injusta com ele. Ele queria que a vida se curvasse ao seu capricho. Claro que todo mundo quer ser feliz. E aí eu queria que fosse assim, eu queria que a minha família fosse assado, né? Eu não queria essa família, eu queria que minha mãe fosse diferente, eu queria que meu chefe fosse diferente, que o governo fosse diferente. E aí então a gente percebe que muitas vezes é o desafio do desenvolvimento da aceitação. Da gente poder perceber que nem sempre a vida é do jeito que a gente quer. Porque nem sempre a gente sabe que o que a gente quer é melhor para nós. A gente elege alguns objetivos que depois a gente percebe que não seriam bons para a gente. Mas enquanto a gente não é atendido nisso, a gente esperneia, como se fossem crianças, né? Então a gente queria que fosse assim, e não é. É a vida convidando assim, olha,
Tem vezes que não é do seu jeito, tem vezes que a gente tem que aceitar. Então, enquanto a gente não percebe que vem repetindo esse tipo de traço de muitas situações do passado, a gente debate, a gente fica brigando, uma queda de braço com a vida. Só que a vida fica olhando para a gente e fala assim, olha, está na hora de crescer, né? Está na hora de reagir, está na hora de transformar isso. Né? Então, a regressão de memória ela acaba favorecendo a esse tipo de tomada de consciência. E aí, então, a mudança. Dr. Newton, existe uma personalidade que seja mais suscetível para o desenvolvimento da depressão? Existe. Na verdade, nós temos vários tipos de depressão. Não existe um tipo específico de depressão. Nós percebemos que tem formas diferentes em que personalidades diferentes tendem a reagir e acabar desenvolvendo um quadro depressivo. Mas naquela que é mais preocupante, que é aquela que a gente chama de depressão endógena, ou seja, uma depressão que não tem um motivo aparente e a pessoa acaba desenvolvendo pouco a pouco essa perda do interesse pela vida, o empobrecimento e o enriquecimento da vida, nós percebemos que são pessoas mais suscetíveis a reagir à frustração da vida. Então, são pessoas normalmente que trazem um nível de expectativa alto em relação às suas realizações, ao que elas querem construir, àquilo que elas querem, que gostariam que fosse a vida, os seus projetos de felicidade, de realização. Na medida, então, que ocorre algum tipo de frustração ou que as coisas não atendem a essa expectativa, essas pessoas passam a desinvestir a sua energia de realização na vida. Elas não conseguem reagir a isso investindo em outros projetos, insistindo muitas vezes, ou buscando outras alternativas para a vida, de realização. Elas acabam se frustrando e com isso elas acabam tendo esse tipo de reação. Então são pessoas normalmente muito rígidas em relação ao atendimento das suas necessidades, das suas expectativas, daquilo que elas gostariam de ter na vida. Isso faz, então, um tipo de personalidade normalmente muito vinculado ao que a gente chama de prepotência. Ou seja, essas pessoas, prepotência não no sentido da arrogância, como muitos imaginam, prepotência no sentido de elas acharem que teriam o poder de definir como são as coisas. As coisas deveriam ser assim, porque eu acho que são melhor assim. Eu tive um cliente que ele falava isso, né? O que eu posso fazer? Eu não é que eu queira as coisas do meu jeito, mas o que eu posso fazer se esse jeito é o melhor jeito? Esse jeito é o melhor jeito, então como é que não pode ser assim? Como é que as pessoas não podem agir do jeito que eu gostaria? Eu já falei, e com isso elas reagem. Então são pessoas que acham que podem determinar, ou gostariam de determinar, como a vida deveria ser. E isso, então, é uma característica importante. Enquanto as pessoas não flexibilizam isso, elas tendem a manter esse quadro de reação. Então, esse é um aspecto importante da personalidade. Um outro quadro muito comum também que está por trás do quadro depressivo, são daquelas pessoas que em algum momento tiveram em experiências de vida passada, por exemplo, como se elas tivessem concluído que a vida não tem sentido, ou de que elas de alguma forma não vão conseguir ser felizes, que elas de alguma forma não merecem ser felizes. E isso parece que vem como uma crença de uma forma tão rigorosa, tão rígida, que elas não conseguem mudar. E a vida pode ser extremamente generosa. Ela pode vir para um corpo saudável, para uma família razoável, né, com problemas normais, ela pode ter oportunidade de trabalho, mas ela não consegue reagir àquilo porque ela tem uma crença inconsciente de que nada do que ela faça vai ser suficiente para que ela seja feliz. Ela tem uma experiência, às vezes, tão marcante que ela julga e generaliza que todas as experiências vão acabar repetindo aquele tipo de desfecho, aquela frustração. Isso a nível inconsciente, ela não tem consciência disso. E por isso que ela não consegue reagir razoavelmente a essa vida. Então, essa é uma outra característica importante. São pessoas que têm um quadro de uma perda de referência, de motivação, de propósito de vida, e com isso elas não conseguem colocar essa energia de realização no dia a dia, para as suas conquistas, para as realizações que podem ter na sua vida familiar, de trabalho. Elas não conseguem movimentar isso. É um outro traço de personalidade importante e frequente na depressão. E por isso que nós precisamos buscar ajuda, né, doutor? Exatamente. Porque é muito difícil sozinho, porque como são processos, às vezes, muito profundos e que falam dessa questão espiritual, da bagagem que se traz de vida passada, muitas vezes é muito difícil sozinho, por si só, perceber, identificar esse quadro e conseguir fazer um processo de transformação. Daí a importância dos auxílios. E principalmente, quando a gente usa uma abordagem de uma compreensão espiritual da vida, não tem como se pretender uma ajuda privilegiando apenas uma dimensão do ser humano. Então não adianta tratar a depressão apenas com a medicação que atende ao corpo físico, como também não adianta tratar apenas com a terapia que vai ver as questões emocionais e psicológicas, como também não adianta exclusivamente o tratamento na casa espírita, porque apesar de importante, esses três aspectos precisam ser trabalhados em problemas complexos como a depressão, transtorno de pânico, etc. Então nós precisamos ter uma abordagem ampla, interligada,
no caso de depressões graves, nós precisamos da medicação para ajudar o cliente a sair daquele tipo de sintomatologia. Precisamos da terapia que possa ajudá-lo a tomar essa consciência. E precisamos de um tipo de tratamento espiritual que possa dar conta também das questões espirituais envolvidas naquele quadro da depressão ou do transtorno de pânico. Muito bom. A síndrome do pânico, ela é um quadro de depressão? Não. O transtorno de pânico, ele é um transtorno de ansiedade. As pessoas costumam fazer essa confusão, é muito comum e razoável, porque na grande maioria das vezes o quadro de pânico ele tem como desdobramento um quadro depressivo. Mas o transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. As pessoas têm um problema de ansiedade que desenvolve uma crise de pânico e a partir daí uma sequência de crise de pânico. A maioria das pessoas tem como consequência o desenvolvimento de uma depressão. Então, muitas vezes, a depressão fica quase que mais forte do que o próprio medo que vem associado ao pânico, fazendo com que as pessoas pensem que o pânico é uma depressão. Mas a depressão é um efeito secundário no caso do pânico. Vamos falar um pouquinho e rapidamente das características da síndrome do pânico, para quem está nos assistindo poder raciocinar conosco nessa lógica. O pânico, normalmente, ele se estabelece a partir de num primeiro momento de crise, onde a pessoa passa por uma situação onde ela, sem ter porquê, aparentemente, não há nada que justifique, ela desenvolve e começa a desenvolver um tipo de medo de que algo muito ruim vai acontecer com ela, algo terrível vai acontecer, que ela vai morrer, e ela desenvolve, então, uma descarga física muito forte. Tremor, taquicardia, ela pode ter sudorese, ela pode ter até desmaio, porque ela é invadida por uma onda de terror, de medo, como se algo muito ruim fosse acontecer. Mas não há nada, aparentemente, que justificasse aquilo. Normalmente isso tem um pico de 10 minutos e normalmente a pessoa fica com aquela apreensão de voltar a sentir aquele medo, o que acaba acontecendo num período médio de 30 dias ou um pouco mais. A partir daí tende a entrar numa sequência de episódios de pânico como esse. E aí então se estabelece o que a gente costuma chamar de um transtorno de pânico. Ou seja, então quando são picos de medo e com essa sensação bastante acentuada e que se repete ao longo de algumas vezes ao longo do tempo, ao longo de 6 meses, repetir algumas vezes. Isso caracteriza então um desequilíbrio na neuroquímica cerebral e é um transtorno de ansiedade. Então o que caracteriza o pânico são principalmente esse início desses episódios de pânico. E a partir daí, enfim, acaba se estabelecendo essa sequência e um quadro bastante complexo. Agora, pode ter algo no mundo espiritual que a pessoa não consegue ver, identificar com os olhos físicos, com o corpo físico, mas que realmente está acontecendo? No sentido assim de uma perseguição espiritual. Com certeza. Normalmente, nesses quadros mais graves, numa depressão ou no transtorno de pânico, nós temos a facilidade ou a interferência desse tipo de influência espiritual obsessiva que acaba potencializando esses medos. Então você imagina uma pessoa que está desenvolvendo uma crise de pânico como essa e ela tem uma experiência de vida passada onde passou por uma morte coletiva, um desastre, alguma coisa muito grave. E ela tem isso como um registro psíquico. O tipo de interferência espiritual acaba estimulando isso. Olha só, você vai morrer sem assistência, ninguém vai nem saber que você morreu. Isso, então, agravando e intensificando o quadro de ansiedade. Mas o processo obsessivo, ele não cria ansiedade. Ele estimula aqueles traços do indivíduo para que potencialize o sofrimento dele. Aí que está o projeto de vingança, né, ou de revide da entidade espiritual que influencia no sentido de prejudicar ou de manter o indivíduo no seu sofrimento. Da mesma forma, a depressão. Tá vendo? Não adianta nada. Não vai adiantar nada, vai dar certo, a vida vai continuar assim mesmo. Para quê? Se mata. Sai por a via do suicídio. Muitas vezes estimulando a pessoa a perder aquela oportunidade, ao invés dela conseguir perceber o que aquela oportunidade de vida está procurando trazer no sentido da aceitação, da reação, da aceitação em relação à vida. Então, a influência espiritual ela atua muitas vezes evidenciando e potencializando esses traços que o indivíduo, que nós já trazemos na nossa bagagem espiritual. Na sua experiência como terapeuta, há cura para a depressão? Com certeza. Porque na medida que o indivíduo, como ser espiritual, ele toma consciência da necessidade de transformar aquele traço de personalidade que a gente falou, desenvolve, por exemplo, uma aceitação em relação a poder aceitar que a vida, muitas vezes, é do jeito que a vida deve ser. Nós procuramos, então, interagir de uma forma mais harmônica com o fluxo da vida, nós deixamos de brigar com a vida. O nosso corpo, então, passa a reagir de uma forma mais harmônica e as pessoas, então, começam a sair desse quadro. Nós temos tido muito sucesso, né, em quadros de depressão, justamente quando as pessoas são capazes de tomar consciência e promover esse processo de transformação do seu comportamento, dos seus valores, daquilo que determina aquele quadro. A partir do momento que toma essa consciência, nós somos capazes de superar qualquer tipo de transtorno. Depende muito do envolvimento e da mobilização da pessoa no seu desejo de crescer, do seu desejo de transformar.
Mas para isso é preciso aceitar que é necessário uma transformação, uma mudança na visão da vida. As pessoas continuam muitas vezes, como crianças, se debatendo e querendo que a vida se curve aos nossos caprichos. Mas a vida não se curva aos nossos caprichos. Nós precisamos aprender que para crescer é preciso interagir de uma forma madura com a vida, perceber o que realmente vale a pena, qual é o sentido das nossas ações e o porquê que nós estamos encarnados. Quando a gente começa a ter essa consciência e investimos nos caminhos naturais do progresso e da evolução espiritual, a vida deixa de ter obstáculos, nós passamos sempre a ter aprendizado sobre isso. Então, o difícil é levar o cliente e a pessoa a perceber essa necessidade de transformação. Mas quando ela percebe, nós temos presenciado verdadeiros processos de cura, de transformação, de mudança de meta existencial, quando as pessoas se dão conta que são espíritos, que estão em processo crescente, permanente de aprendizado e que a vida está nos colocando exatamente onde nós precisamos estar. Elas colocam diante das dificuldades de enfrentamento dos nossos obstáculos. Os sofrimentos são formas de crescimento, de transformação. Quando a gente encara isso e olha para o sofrimento, o que ele está desafiando de aprendizado e aprendemos, nós somos capazes de superar qualquer coisa. A vida nos coloca onde nós precisamos. O deprimido ele tem um grande desafio de poder, pela aceitação, perceber o quanto que a vida proporciona a ele momentos de crescimento e não reação de rebeldia quando ele não quer daquele jeito. Vai percebendo que talvez daquele jeito seja algo muito importante para o aprendizado dele. Quando a gente começa a ver com essa perspectiva, nós somos capazes de verdadeiros milagres, né? Entre aspas. E as ferramentas que a doutrina espírita pode oferecer para quem está nesse quadro de depressão? Uma das coisas importantes em relação a qualquer tipo de tratamento da espírita ou dentro da casa espírita é, primeiro, a própria fluidoterapia, né? A questão do passe, da água fluidificada, de alguma forma ela ajuda a começar a mudar um pouco essa sintonia, esse tipo de envolvimento, as influências espirituais. Mas principalmente quando a gente começa pela reflexão da doutrina espírita a perceber uma outra realidade da vida. Perceber a lógica da reencarnação, qual o sentido então da gente estar aqui, o porquê das dificuldades, das doenças, no sentido daquilo que a gente precisa modificar como espírito. E além disso, a oportunidade do trabalho. Porque muitas vezes o deprimido também não tem uma perspectiva em relação à sua realização. Então a oportunidade de poder estar convivendo com outras pessoas, num ambiente que estimulante, que possa ter um envolvimento em termos de trabalhos sociais, do trabalho de compartilhar com as pessoas, nos ajuda a perceber que nós não somos os únicos a ter problemas, que tem pessoas que muitas vezes assistidas que passam por problemas muito mais graves que o nosso, e às vezes de uma forma muito mais alegre e motivada. Esse tipo de realidade faz com que também aumente a nossa capacidade de reflexão e a possibilidade de mudança. Daí então a importância, né, de toda essa atividade que a Casa Espírita pode oferecer como um auxiliar importante no processo de renovação e de transformação do espírito que passa por uma situação difícil, às vezes com uma depressão crônica. Muito bom, Milton, suas palavras finais. O que eu queria deixar como mensagem é isso, né? A gente vem falando ao longo de muitos anos sobre essa questão da lógica do sofrimento. Quando nós nos deparamos com algum tipo de sofrimento como esse, estamos sendo convidados pela vida a poder observar o que nós precisamos transformar dentro de nós, dentro do nosso crescimento espiritual. Então, se você passa por algum tipo de dificuldade como esse, observe então o que a vida quer mostrar em termos de aprendizado, de ensinar para você. E, com certeza, com isso você vai não só superar a sua doença, mas se tornar, de repente, uma pessoa melhor, um espírito melhor. Obrigada, Milton, pela sua presença no nosso programa.